Historicamente, a arte acompanha as transformações da sociedade no momento em que a arte abstrata surge, despontavam novas ideologias políticas e descobertas científicas no campo da biologia, física e matemática. Seguindo o fluxo dessas mudanças, os artistas procuraram desenvolver linguagens completamente inovadoras. E nesse contexto que ocorre a chamada arte moderna, da qual as obras abstratas são decorrentes. Assim, esse tipo de arte nasce na pintura no princípio do século XX, como uma oposição ao figurativismo. Quando surgiu, era um movimento bastante polêmico e foi rejeitado pela crítica e público, especialmente pela elite. Em detrimento da vanguarda europeia modernista, o abstracionismo surgiu no início do século XX, como já mencionamos. O seu fundador e consolidador foi Wassily Kandinsky, que expôs suas pinceladas abstracionistas por volta de 1910. Vale lembrar que, assim como as outras artes expressionistas, cubistas, dadaístas, futuristas e surrealistas e neoclassicistas, o abstracionismo foi uma expressão forte da guerra. O início da Primeira Guerra Mundial, portanto, marcou o coração dos artistas durante essa época. A partir da necessidade de trazer à tona emoções guardadas deste período de tensão, de guerra e de violência, que Wassily, Paint Mondor e Kazimir Walenisch se juntaram para formar o trio sagrado da abstração. A ausência de formas nas linhas e cores pintadas pelos artistas visuais abstracionistas são as principais características do movimento. A emergência de fuga da realidade faz com que haja, nas representações, algo totalmente contrário à realidade visível. Mais do que imitar o mundo, o artista abstracionista deseja criar um mundo à parte, um local aquém do período de vivência histórica. Para que isso ocorra, a desfiguração se torna recorrente nas obras. Os traços são, sobretudo, simples e o uso das cores é inovador. Até a luz é transfigurada, de forma oposta ao convencional. A sensação desse elemento é o precursor das emoções. Os artistas é precursor das emoções dos artistas porque é a partir da reação do indivíduo com a luz que se tem a eliminação do contorno. O pintor russo Wassily é considerado o pioneiro da arte abstrata. O trabalho Primeira Aquarela Abstrata data de 1910, representou um divisor de águas na pintura. Kandinsky, que viveu em uma Munique, foi o primeiro pintor ocidental a conseguir se desvencilhar da obrigatoriedade da pintura representacional. As telas eram famosas pelas formas geométricas, composição inovadora e pelo uso intenso das cores. O pintor dizia que se inspirava na liberdade e presença na música. Kandinsky chegou a ser um professor de Bauhaus, importante escola alemã de design, arquitetura e arte. Outra obra emblemática é a composição Quarta ou A Batalha, realizada em 1911, feita também com intuito de evidenciar os efeitos cromáticos na pesquisa das pessoas. Outro grande nome do abstracionismo é o também russo Kazimir Malevich. As obras do pintor procuravam resumir formas e cores, composições mais simples possíveis. Esse foi um dos primeiros artistas a utilizar geométricas puras em trabalhos. Malevich é um dos representativos artistas do abstracionismo geométrico ou suprematismo. Uma de suas telas mais representativas e que possui grande importância para a história da arte, de maneira geral, é Quadrado Preto. O holandês Piet Mondrian também foi um dos grandes nomes do movimento abstrato. Suas telas foram pintadas a partir de cores puras e linhas retas. O desejo do pintor era obter o máximo de clareza possível e, para isso, procurava que
as telas refletissem as leis matemáticas do universo. Não por acaso, os padrões da pintura eram sempre regulares, precisos e estáveis. Grande parte de seus trabalhos são variações sobre as cores primárias, compostas em arranjos com linhas pretas. Uma tela é composição em vermelho, amarelo, azul, de 1921. Desde a época de 1940, a arte abstrata começou a entrar em território brasileiro, tendo pioneiros como Abel Palahniuk, Manabu Mab e Luiz Sassolotto. Em momento-chave ocorreu em 1951, com a primeira Bienal de São Paulo. Foi lá que desapontaram nomes como Lygia Clark, Hélio Oiticica e Alfredo Volpi. Lygia Clark, ela não foi apenas uma pintora, ela também atuou como escultora, desenhista, professora de belas artes e psicoterapeuta. A artista, ela fez parte do neoconcretismo brasileiro. A sua série de tridimensionais bichos de 1960 fez imenso sucesso com o público e crítica, pois trazia várias inovações no campo não representado, à medida que permitia que a imaginação do público fluísse. As esculturas eram feitas de materiais de revestimento de avião e oferecidas de múltiplas combinações de acordo com o desejo do espectador. Hélio Oiticica pertenceu, assim como Olivia Clark, ao neoconcretismo. Sua produção, composta de muitas telas e instalações, teve influência anarquista. O artista ele foi muito conhecido pelas instalações com cores intensas. Uma delas é a Penetrável Magic Square de Luz, numa construção feita a partir de uma maquete de 1977, que pode ser encontrada no Museu de Inhotim. Alfredo Volpi, ele é considerado um dos expoentes do movimento modernista brasileiro. Seu nome está relacionado à arte abstrata devido às suas composições geométricas e ainda sejam inspiradas em elementos reconhecíveis as bandeirinhas de junina, e muitas vezes levam o título de nome de bandeirinhas. Um exemplo dessa arte pode ser feito com Volpi das bandeirinhas com mastro da década de 60.